E se eu dissesse que existe um medicamento que não foi descoberto num laboratório, mas que foi imaginado por uma inteligência artificial? Parece ficção científica, né? Mas hoje a gente vai contar a história de como essa ideia saiu dos filmes e virou realidade, ajudando pacientes de verdade pela primeira vez. Olha, essa frase da In Silico Medicine resume o impacto de tudo isso. Pela primeira vez, um remédio criado por IA está de fato ajudando pessoas a respirar melhor, a recuperar parte da função pulmonar que foi perdida. É exatamente esse avanço que a gente vai desvendar agora. Isso, claro, nos leva à grande pergunta, né? Como é que um computador conseguiu uma coisa que cientistas do mundo todo buscavam há mais de 10 anos? Bom, é essa história que a gente vai entender agora. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa entender o desafio, a missão quase impossível que ela superou. O jeito antigo, o método tradicional de criar medicamentos. A realidade é essa. Encontrar um remédio novo é uma das tarefas mais difíceis, lentas e caras que existem. Pensa num processo que pode levar mais de uma década e custar bilhões de dólares. É monumental. Para explicar esse processo, tem uma analogia que é ótima, a do ladrão no metrô. Imagina só. Primeiro passo, identificar o ladrão no meio da multidão. Segundo, projetar o policial perfeito para essa missão. E o terceiro, que é o mais difícil, esse policial precisa prender só o ladrão, sem incomodar mais ninguém. Na medicina, esse tal ladrão é o que os cientistas chamam de alvo, ou seja, a causa biológica específica da doença. E encontrar um alvo totalmente novo, um que ninguém nunca tinha pensado antes para aquela doença, bom, esse é um dos maiores obstáculos de todos. Mas e se existisse uma forma completamente diferente de atacar esse problema? É exatamente aqui que a IA generativa entra em cena, com um jeito novo de pensar. E aqui está a grande virada de chave. O método tradicional é como procurar uma agulha num palheiro. É testar milhões de moléculas que já existem na esperança de achar uma que funcione. A IA faz algo radicalmente diferente. Ela não procura agulha, ela se propõe a criar uma agulha novinha em folha, projetada do zero para ser a solução perfeita. Então, o ponto central é esse. A IA não está só fazendo uma busca num banco de dados gigante. Ela está literalmente imaginando novas estruturas de moléculas com as características exatas para combater a doença. É um ato de criação, só que digital. Tudo isso pode parecer um pouco abstrato, eu sei. Mas agora vamos para a história que tornou tudo isso concreto. A jornada de uma molécula com um nome um pouco complicado, Rentocertib. E olha só a velocidade com que as coisas aconteceram. A IA identificou um alvo novo em 2020 e apenas 3 anos depois, em 2023, a gente já tinha resultados positivos em testes com humanos. Isso é uma fração de tempo perto daquele ciclo tradicional de mais de uma década. É impressionante. Mas como exatamente a IA fez isso? Bom, primeiro, ela analisou dados de 20 mil genes de pacientes para encontrar um alvo inédito para a fibrose pulmonar idiopática. Depois, ela imaginou centenas de moléculas que poderiam atingir esse alvo. Aí, entrou a colaboração humana. Químicos super experientes selecionaram as 78 melhores e dentro desse grupo, uma delas, a ISM 00155, se mostrou a candidata ideal. A reação dos químicos humanos na época mostra o poder dessa parceria. A surpresa foi total. Eles disseram, isso é algo novo em que a gente nem tinha pensado. Ou seja, a IA estava propondo caminhos que iam além do que os próprios especialistas consideravam. Ok, ter uma molécula projetada por um computador é um começo fantástico, mas ela ainda precisava passar pelo teste final, o mais importante de todos, provar que funciona em pacientes reais. Chegava a hora da verdade. E esse caminho, olha, é extremamente rigoroso. A molécula passou por testes em laboratório, depois em animais e finalmente numa série de testes clínicos com humanos. Primeiro a fase 1, para garantir a segurança, e depois a fase 2, para provar que ela realmente era eficaz. Os testes da fase 2 foram feitos com pacientes que sofrem de fibrose pulmonar idiopática. É uma doença pulmonar progressiva, bem devastadora e que não tem cura. O desafio, portanto, era enorme. E os resultados foram surpreendentes. Os tratamentos padrão para essa doença, na melhor das hipóteses, só conseguem desacelerar o avanço dela. Mas o Rentocertib fez algo que parecia impossível. Ele não só freou a doença, ele, de fato, melhorou a função pulmonar dos pacientes. Pela primeira vez, eles estavam respirando melhor. Isso é revolucionário.
Então, o que a gente está vendo aqui vai muito além do sucesso de um único medicamento. Isso pode ser o começo de uma revolução completa na forma como a gente descobre e desenvolve remédios. E o mais importante de tudo é que isso não foi um golpe de sorte. Como eles mesmos disseram, o que se provou revolucionário foi o método, o procedimento. E isso significa que ele pode ser repetido. Este é um marco histórico por uma razão bem simples. Foi a primeiríssima vez que uma IA completou o ciclo inteiro. Ela descobriu um alvo inédito e também projetou uma molécula nova que funcionou em testes com humanos. E o que isso significa para o futuro? Bom, desenvolvimento de remédios muito mais rápido, uma nova esperança para doenças que hoje são consideradas intratáveis e a chance de diminuir drasticamente os custos. Mas talvez o mais importante seja o início de uma nova era de parceria, de colaboração entre a experiência humana e a inteligência artificial. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a IA pode ajudar a projetar um remédio para reparar o corpo, qual será a próxima fronteira? Será que um dia a gente vai poder usar essa mesma tecnologia para projetar o próprio bem-estar? A revolução está só começando.